Queridos irmãos, boa tarde. Estamos dando início a mais um estudo bíblico na carta de Paulo aos Romanos. Desta feita nós vamos estudar o livro mencionado no seu capítulo 3, versículos de 1 a 20. Vamos passar a lê-lo, mas antes queremos saudar a todos os nossos queridos participantes e desejando que Deus esteja abençoando ricamente a vida de todos. Romanos 3, de 1 a 20. O texto diz assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Pois, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. E se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é como um sepulcro aberto, com língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles tem cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém. Até aí a leitura para o estudo de hoje. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, querido Deus de amor e de misericórdia, nós te louvamos por estarmos virtualmente reunidos em torno da tua palavra. Agradecemos-te porque o Senhor é um Deus que nos ama e preserva a nossa vida para a tua honra e para a tua glória. Louvamos pelos que estão participando deste estudo e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos enriqueça, nos faça crescer com o estudo da tua palavra. Mais do que isso, o Senhor nos leve a obedecer e praticar os ensinos da tua palavra. Nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos, louvamos pelas famílias que os teus servos representam e pedimos a bênção do Senhor sobre cada uma delas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando a palavra do Senhor no estudo desta tarde. Romanos é a nossa carta e
esta carta foi escrita por Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos crentes de Roma. E nós sabemos que, por estudos anteriores, que Paulo é um apóstolo chamado por Jesus Cristo, escolhido pelo próprio Deus, e ele foi preparado de antemão para se tornar apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e Deus tem usado poderosamente este apóstolo em toda a história do Evangelho, e ninguém foi mais operante do que o apóstolo Paulo na formatação desse Evangelho e na pregação deste Evangelho ao mundo. Mas neste estudo, nesta carta que ele escreve aos romanos, uma igreja onde ele não tinha estado ainda, mas que ele conhecia algumas pessoas que lá estavam, e, portanto, ele escreve também se lembrando dessas pessoas. Neste estudo, nós vamos ver uma situação complicada que ele mostra para os crentes de Roma, onde havia judeus e onde havia gentios, um número maior de gentios do que de judeus. No estudo anterior, vimos o apóstolo Paulo argumentando contra a ideia que os crentes judeus da igreja de Roma tinham que se circuncidar. Os crentes de Roma tinham uma ideia, a ideia dos judeus, que era necessário que os gentios se tornassem prosélitos judeus, ou seja, que eles fossem novos convertidos judeus primeiro, que eles se convertessem primeiro ao judaísmo para depois se tornarem crentes em Jesus Cristo, para que o evangelho fizesse efeito na vida deles. Paulo está contra isso. Ele está dizendo que para serem salvos, ninguém precisa ser circuncidado. Era o que os judeus diziam, que os gentios que se convertessem precisavam da circuncisão e precisavam guardar a lei. Para serem salvos, eles deveriam ser circuncidados, porque era necessária a guarda da lei como exigência divina para escapar do juízo de Deus. Então, eles deveriam ser circuncidados, todos os homens deveriam ser circuncidados. Paulo demonstra que judeus e gentios não conseguem cumprir a lei. Isso ele demonstrou no capítulo 2. Demonstrou claramente que tanto judeus, no capítulo 2, como gentios, que ele demonstrou no capítulo 1, não conseguem cumprir a lei, que aquilo que os judeus condenam nos gentios, eles mesmos praticam, e que a circuncisão não garante a obediência à lei. O fato de uma pessoa ser circuncidada não garante a ele cumprimento da lei. Pelo contrário, os circuncidados também pecam e precisam do perdão. Quando os gentios praticam as obras da lei, mesmo incircuncisos, mesmo sem ser circuncidados, quando os gentios praticam essas obras que a lei determina, eles demonstram a lei escrita por Deus em suas consciências e no seu coração. Isso significa apenas o seguinte: o homem nasce com um senso da divindade, que os teólogos chamam de sensus divinitatis. Isso significa que todo homem, ao nascer, tem o senso da presença de Deus, da criação de Deus, e ele desenvolve isso durante a sua vida, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Ele vai desenvolvendo naturalmente e de uma maneira inata, isto é, que vem com o nascimento, vem com a geração, ele demonstra que tem noção da divindade. Se você for numa região remota do mundo e encontrar pessoas lá, você vai ver que elas cultuam algum Deus.
não é possível encontrar nenhum homem que não cultue um Deus. Pode não cultuar o Deus verdadeiro, mas cultua a Deus, um determinado Deus. Até os ateus dizem que não há Deus, eles cultuam a cultura, cultuam a si mesmos, cultuam um sistema filosófico e, de qualquer modo, cultuam personalidades. De qualquer modo, há um culto a alguém que ocupa o lugar de Deus na vida da pessoa. Portanto, Paulo está dizendo e demonstrando que a lei escrita por Deus no coração de suas no seu coração e na sua consciência é um fato que é claro que não tem jeito de se negar. Agora, nesta circunstância deste capítulo, o apóstolo vai demonstrar que não há vantagem do judeu sobre o gentio em relação à natureza pecaminosa, porque todos pecaram. Então, a pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu? Né? Qual é a vantagem? Não há vantagem. Paulo fala que não há vantagem. Primeiro ele diz que há vantagem, depois ele diz que não há vantagem. Ou seja, o fato de ser judeu é uma bênção, mas isso não concede uma vantagem sobre o gentio, porque tanto o judeu quanto o gentio são pecadores diante de Deus e necessitam da salvação, aquela mesma salvação que é oferecida em Cristo Jesus. Portanto, Paulo está demonstrando aos judeus que eles e os gentios não conseguem cumprir a lei. O apóstolo demonstra isso de uma maneira muito clara, porque todos pecaram. Mas há certa vantagem, há certo privilégio, não vantagem no sentido de um ser melhor do que o outro, mas há um certo privilégio em ser judeu. Ser judeu concede a eles o privilégio porque eles receberam os oráculos de Deus. A palavra de Deus foi dada primeiro aos judeus. Só que esse privilégio não foi devidamente aproveitado pelos judeus, não é? Eles não se tornaram praticantes dessa palavra e desobedeceram a Deus e rejeitaram Jesus quando Jesus veio. Então, o privilégio de ter os oráculos de Deus acabou não servindo para nada. E eles receberam os oráculos de Deus, e eles também receberam a revelação de Deus, prometida primeiramente aos judeus. Eles, mesmo que alguns tenham crido, na maioria eles não creram, sua incredulidade não desfaz a fidelidade de Deus. O fato de que muitos não creram não torna Deus infiel, né? Porque Deus não muda, Deus não sofre variação. Alguns argumentavam naquela época e diziam que até Paulo argumentava assim, que se nossa injustiça dos homens revela, expõe a justiça de Deus, então não seria justo sermos condenados. O que eles estavam dizendo era o seguinte: somos condenados porque se a nossa injustiça eles mostra claramente, com todas as letras, que Deus é justo, então quanto mais injusto nós formos, mais a justiça de Deus se manifesta. E eles diziam que Paulo havia dito isso, o que era uma mentira. Paulo nega e reconhece que isso não é verdadeiro e que ele nunca falou isso. Mas Deus não é infiel e Deus não precisa da infidelidade de ninguém para que a sua justiça seja manifesta e para que a sua fidelidade seja conhecida. Então, Paulo responde dessa maneira: é claro que não, isso não é verdadeiro. É claro que nossa injustiça não afeta o caráter justo e santo de Deus. O nosso pecado não altera a santidade de Deus. A nossa justiça não altera, a nossa injustiça não altera a justiça de Deus. O caráter justo e santo de Deus não é afetado pelo nosso pecado.
Ele é juiz, e ele sim tem o direito e vai julgar o mundo com justiça. Então, o texto nos mostra claramente que Deus é justo e nada pode diminuir a sua justiça ou fazê-lo manifestar injustiça. O meu pecado não põe em relevo a santidade de Deus. O meu pecado jamais pode fazer Deus mais santo. E a minha mentira não expõe a verdade de Deus. Os males que eu pratico não redundam em glória para Deus. Pelo contrário, entristecem o seu coração e mancham a minha vida e afetam a santidade de Deus. Isso tudo, diz Paulo, nos leva a concluir que o privilégio judaico de ter recebido os oráculos de Deus não lhes concedeu nenhuma vantagem. Então, isso fica muito claro. Eles tiveram privilégio, mas não tiveram vantagem. Não souberam tirar vantagem desse privilégio. E porque eles são pecadores, como os gentios também são pecadores. Porque, conforme ficou bem demonstrado por Paulo, todos, tanto judeus quanto gregos ou gentios, estão debaixo do pecado. Isso está de acordo com o que a Escritura diz. O que a Escritura diz? A Escritura diz que não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Segue-se, então, uma lista de ações pecaminosas, né, nos versículos citados aqui, 13, de 13 a 17, 3, de 13 a 17, uma lista do que eles fazem. Eles são pecadores, a sua boca é cheia de malícia, o seu coração cheio de maldição, de amargura, seus pés são velozes para derramar sangue, seus caminhos, neles há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, tudo isso eles praticam, tanto judeus como gentios. Por isso ele fala que não há um justo nenhum sequer. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo conclui dizendo que o judeu não constitui nenhuma exceção. O judeu não é exceção. Todos pecaram. E tudo que a lei diz, ela diz aos que estão debaixo de sua jurisdição, aos que vivem na economia da lei. Então, ele está falando diretamente com os judeus. E a lei fala com eles também, que a lei não foi dada a eles, não para os outros obedecerem, mas para eles obedecerem. Isto serve para calar a boca de todos e torna todos culpáveis diante de Deus. Cala a boca dos judeus e cala a boca dos gentios, de modo que todos são culpáveis diante de Deus. Isto serve para calar a boca de todos e torná-los culpáveis diante de Deus. Paulo está dizendo que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, porque a lei faz o quê? Ela expõe plenamente e torna conhecido o pecado e a nossa natureza. O problema fundamental da lei é que ela expõe a nossa natureza. Não só revela nosso pecado, mas expõe a nossa natureza, que não é capaz de produzir o bem, só sabe produzir o mal. Ainda hoje, quando a gente fala isso, existe uma linha de pensamento moderna que psicólogos, psiquiatras, muitos outros estudiosos do assunto, dizem que o homem é bom e que a natureza o corrompe. Paulo está dizendo, e a Bíblia diz, e a experiência comprova, que ninguém tem uma natureza boa. Nós nascemos com inclinação para o pecado, por causa da nossa natureza. Passamos a ter consciência de pecado, mas por causa da nossa natureza, que não pode produzir o bem, ela produz sempre pecado. Ah, mas tem tantas obras boas que as pessoas praticam. Sim, mas o que elas praticam
é fundamentado em quê? E aí nós vamos ver que a motivação de um coração pecador é sempre a sua própria glória, enquanto que a motivação de um pecador salvo por Jesus Cristo é a glória de Deus. Então nós podemos avaliar as questões desta maneira e ver que o quadro apresentado por Paulo é desesperador. Desesperador. Primeiro, o pecado é um mal universal. Que coisa terrível. O pecado é um mal que alcançou todo o universo. Não apenas esse mundinho nosso aqui. Todo o universo. Houve corrupção em todo o universo. Inclusive nas galáxias que estão fora da nossa vista, do alcance dos nossos olhos, né? E aquelas que nem podem ser visitadas, que distam tantos milhões de anos-luz de nós, que não podem nem ser vistas direito por grandes telescópios. O mal foi cósmico, atingiu uma proporção cósmica. O pecado é um mal universal. Segundo, o que Paulo apresenta que é desesperador? Os gentios são pecadores e estão debaixo de condenação. Os judeus ficam muito satisfeitos com isso, né? Os gentios são pecadores, eles precisam da lei. É por esta razão que muitos lá em Roma, muitos falsos mestres e muitas lideranças das igrejas gentias, que eram judeus, queriam que houvesse prática de circuncisão e guarda da lei, porque eles achavam que guardando a lei eles já estavam livres de pecado. Paulo está demonstrando que mesmo guardando a lei, eles são pecadores. É uma situação desesperadora, então. Os gentios são pecadores e estão debaixo de condenação. Mas Paulo demonstra uma outra coisa. Os judeus que confiam na lei são também condenados e condenáveis. Por quê? Porque praticam aquilo que condenam nos gentios. Então, o judeu condena um gentio porque pratica um adultério, mas ele adultera. O judeu condena um gentio porque rouba, mas ele também rouba. O judeu condena um gentio porque tem pensamentos imorais, mas ele também tem pensamentos imorais. Então, Paulo está dizendo que os judeus que confiam na lei são também condenáveis. Por quê? Porque praticam o que condenam nos gentios. O privilégio dos judeus de serem depositários das palavras, dos oráculos de Deus, dos oráculos divinos, não lhes concede qualquer superioridade, nem determina qualquer vantagem na sua relação com Deus. Eles não têm qualquer vantagem em sua relação com Deus. O fato de serem eles depositários, receberem a lei e serem os primeiros a terem uma relação com Deus, a pessoa de Abraão, isso não determina nenhuma vantagem deles. Pelo contrário, eles não são superiores a ninguém, nem têm vantagem na sua relação com Deus. Eles são tão pecadores quanto os gentios. São tão pecadores porque são indivíduos que não cumprem perfeitamente a lei. Judeus tratados como indivíduos, sem se considerar a relação nacional pactual com Deus, são pecadores. São pecadores. A história de que Deus vai salvar Israel é uma outra história. Não significa salvação individual. O Israel que vai ser salvo é composto de pessoas que são individualmente salvas. Se não for assim, quem não é salvo não pertence ao Israel. Então, é muito claro isso no ensino de Romanos. Nós ainda vamos ver isso lá pelo capítulo 9, 10, se Deus nos permitir. Um quinto fato que é apresentado nesse quadro desesperador que Paulo anuncia é a impenitência dos judeus
que significa impenitência dos judeus? Significa que eles não são penitentes, eles não arrependem dos seus pecados, eles nem reconhecem os seus pecados. A impenitência dos judeus acumula para eles, para cada um, ira para o dia do juízo justo de Deus. Ou seja, o fato de ser judeu não livra os judeus do juízo divino, se eles pensam que cumprir a lei é o suficiente. Eles estão acumulando ira contra si mesmos para o dia do juízo. Um sexto fato que nos é apresentado por Paulo, que torna a situação desesperadora, é o que fica claro naquilo que Paulo ensina. Portanto, fica excluída qualquer vantagem do judeu sobre o gentio. A realidade é que com a lei ou sem ela, não há ninguém que entenda e busque a Deus. Paulo está sendo muito claro com os judeus. Ele é judeu, ele é um judeu praticante, era um judeu praticante, ele é um judeu de nacionalidade judaica, que nós estamos falando, mas ele entende perfeitamente bem, por orientação do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo, que ninguém tem vantagem, não há ninguém que entenda e busque a Deus. É uma situação realmente desesperadora. E Paulo conclui que a lei que manifesta a vontade de Deus não pode justificar ninguém. Olha só, a lei que manifesta a vontade de Deus não pode justificar ninguém. Por quê? Porque ela traz o conhecimento do pecado. A lei não tem poder de me transformar. Ela apenas revela o que eu estou fazendo errado. Quando ela diz não adulterarás, é porque há quem adultera. Quando ela diz não matarás, é porque há quem mate. Quando ela diz não cometerás, não adulterarás, ou não furtarás, ou não matarás, ou qualquer outro mandamento desse, é porque as pessoas praticam. Então, a lei, embora seja santa, justa e boa, ela, se fosse obedecida, traria paz ao mundo, traria salvação se ela fosse obedecida, mas como a nossa natureza é incapaz de obedecê-la, ela revela apenas o nosso pecado. Ela mostra que eu sou pecador, que eu não consigo fazer o que ela diz que não deve ser feito. Então, eu tenho que entender que a lei que manifesta a vontade de Deus não pode justificar ninguém. Ela apenas traz conhecimento do pecado, mas não tem poder de trazer justificação, de mudar a natureza do pecador. Então, eu posso conhecer a lei e saber a lei de cor e salteado, mas ela não tem poder de justificar a minha vida. Só quem justifica a minha vida é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado para perdoar os meus pecados e cuja vida foi garantida na ressurreição para nos dar uma vida nova que tem o poder sobre o pecado. Então, desse modo, a lei torna todo mundo culpável diante de Deus. Essa verdadeiramente é uma situação desesperadora. E a pergunta básica é a seguinte: o que fazer? Se todo mundo é pecador e todo mundo é condenável diante de Deus, se todo mundo vai ser condenado porque Deus é justo, o que fazer? O que fazer? Nós precisamos pensar nisso, né? O que é que você entende a respeito daquilo que se deve fazer? Você se considera pecador? Você, observando a lei de Deus, entende que não pratica essa lei? Quando você desobedece, a lei manda não desobedecer. Quando você faz qualquer coisa errada, a lei está proibindo de fazer coisa errada. E não estamos falando apenas da lei de Moisés, mas da lei de Cristo. Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, é a lei. Eu, porém, vos digo, é uma nova lei.
ela não contraria o princípio da velha lei, mas ela expande a aplicação dessa lei. Jesus fala, não matarás. A lei fala, não matarás. Jesus diz, eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo, sem encolerizar contra seu irmão, já cometeu assassinato. Então, a lei de Jesus é muito mais extensa, muito mais abrangente do que a lei mosaica. Se nós não cumprimos a lei de Moisés, imaginem a lei de Jesus. Então, o que é que você imagina a respeito de você mesmo, se não for pela misericórdia de Deus e pela ação salvadora de Jesus, todos nós estamos perdidos. Qual é o papel que Jesus Cristo desempenha na sua vida? Ele é um filósofo, ele é um mártir, ele é um guru, ele é um líder político, ele é um místico. O que ele é? Ele mesmo disse, eu sou o Cristo, o Salvador do mundo. Né? Ele mesmo afirmou de várias maneiras esta palavra, que a salvação vinha por ele, e só ele poderia realmente salvar, porque ele é o Cristo que morreu na cruz para pagar todos os delitos que nós cometemos contra a lei. Tudo aquilo que nós fizemos, que a lei condena, e nós fizemos muita coisa, é alcançado pelo perdão que há no sangue de Jesus. E é isso que Paulo vai continuar explicando nos próximos capítulos de Romanos. Romanos, portanto, é esse livro que nos ajuda a entender esta verdade. A lei nos iguala, nos nivela. Todos nós somos pecadores. Mas existe uma graça, né? Nós vamos ver na semana que vem. E essa graça é lançada sobre nós pela pessoa de Cristo. Deus abençoe a todos. Nós estaremos de volta no próximo sábado, querendo Deus. Deus abençoe.